Lucas, capítulo 15, versículo, a partir do 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Amém. Está na tela também, né? Todo mundo achou, glória a Deus. Amém. O texto diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com a lavagem dos porcos, com aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor Deus, essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos cura, essa palavra que nos remete ao perdão, essa palavra, Senhor Deus, que transforma as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Trata conosco, Senhor, nesta manhã, conforme o Senhor quer tratar. Fala para nós, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, e não o que queremos ouvir. Nos confronta, Pai, através da tua palavra. É para isso que estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. No início desse texto de Lucas, lá nos 2 primeiros versículos, o versículo 1 e 2 diz assim: Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus o que ele tinha a ensinar. Os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e come com eles. Isso nesse capítulo, nos versículos 1 e 2, tá? Os fariseus, de fato, eles reclamavam a associação que o Senhor Jesus fazia com os pecadores, com aqueles que aos olhos naturais eram pecadores. Os fariseus, eles questionavam Jesus com relação à sua associação com publicanos, com cobradores de impostos, com os pecadores. O Salvador, o nosso Jesus, respondeu a eles naquela questão, contando 3 parábolas. A ovelha perdida, repita comigo: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Amém? Nós vamos tratar aqui hoje dessa parábola do filho pródigo. Mas as três parábolas, elas tratam do mesmo assunto. Elas querem nos ensinar a importância de resgatar
o perdido. Amém? As 3 parábolas têm a mesma intenção, a mesma ideia, o mesmo propósito, de reafirmar que Jesus Cristo veio para salvar os perdidos. Jesus veio para os doentes. A igreja está como um hospital para os doentes, não como um hotel para os sãos. Um hospital para os doentes. E quando nós chegamos diante de Jesus, que Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos tira da situação de enfermos, de pacientes, e nós passamos a ser enfermeiros. Nós somos ferramentas nas mãos do Senhor, para ajudar outros, para caminhar com outros. Amém? Essas 3 parábolas têm como intuito dizer que Jesus veio para salvar o doente, para resgatar o perdido, para dar vida aos mortos. Esse é o propósito de Jesus na terra, irmãos. Mas hoje, especificamente, eu quero falar um pouco das lições que nós podemos aprender com esse texto de Lucas 15, do 11 ao 24. Quais as lições que nós podemos aprender com o filho pródigo? Quais são as fases do filho pródigo? Eu amei essa arte. Normalmente eu não vejo um spoiler da arte não, mas ontem a Lari me mandou e eu achei linda. Porque retrata bem a situação em que Deus, como nosso Pai, nos recebe, e a situação que nós chegamos. Muitos de nós estamos perdidos. Muitos de nós estamos cansados, desgastados, confusos. Mas existe um Pai, repita comigo, existe um Pai disposto a me receber. Deus é fiel demais. Eu quero tratar das fases do filho pródigo. O que levou esse jovem, esse filho, esse moço, se tornar um pródigo? O significado da palavra pródigo, segundo o dicionário, é aquele que esbanja, aquele que gasta mais do que possui ou do que necessita. O pródigo é o esbanjador, é o dissipador. O pródigo é o gastador, o perdulário. O pródigo é o extravagante. E existem algumas fases que nos levam a nos tornar um pródigo. A primeira fase é a fase do egoísmo proveniente de uma insatisfação. Egoísmo proveniente de uma insatisfação. A Bíblia nos diz em Lucas 15, 12, como nós lemos: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Esse filho estava insatisfeito com o cenário que estava vivendo, sim ou não? Esse filho provavelmente não estava feliz com o seu trabalho em casa, com o seu relacionamento. Alguma coisa estava deixando esse filho insatisfeito. E essa insatisfação fez com que ele pedisse a sua parte na herança. Levou ele a um estado de elevação própria. Ele sentiu-se no direito de pedir o que era dele. Mas ele já tinha direito à herança? Por quê? Ele não tinha direito à herança porque o seu pai ainda estava vivo. Não se pede herança para pais vivos. E quando nós fazemos isso, quando esse jovem insatisfeito faz isso, ele mata o seu pai, espiritualmente falando. No coração dele, ele matou o seu pai. Amém? Essa elevação, essa altivez,
fez com que o seu espírito fosse alterado. E de um filho que estava debaixo da submissão do pai, ele passou a ser alguém sozinho, orgulhoso e altivo. O egoísmo mostra apenas o orgulho próprio. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito antes da queda. A soberba, o orgulho, a altivez precede a queda. No momento que esse jovem pede a sua parte na herança, ele estava cavando a sua queda. E olha que essa fase da insatisfação, o leva ao egoísmo. E o egoísmo exige, irmãos, o egoísmo exige algumas cobiças. O egoísmo exige coisas materiais. O egoísmo nos leva à cobiça, exige a cobiça. Cobiçar coisas. No orgulho, na sua altivez, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele começa a vislumbrar, ele começa a imaginar, comprando, gastando, vivendo, como a Bíblia diz, de uma vida dissoluta, ao seu bel prazer. O orgulho, a altivez, a cobiça leva a um desejo exacerbado pelo prazer desenfreado. Anda em ambientes que não deve andar, gasta com pessoas que não deve se gastar, frequenta lugares, toma atitude, compra o que não precisa, gasta com o que não precisa, fruto de um orgulho, fruto de um egoísmo, fruto de uma insatisfação. O egoísmo exige coisas, cobiça. O egoísmo nos faz ficar só. A Bíblia nos diz que ele pegou tudo o que tinha e partiu sozinho, sem o seu pai. Isaías 59, 2 diz assim: aqueles que decidem pecar, separam-se de Deus. Aqueles que desejam pecar, separam-se de Deus. Pai, dá-me a minha parte na herança. Pega a sua parte, vai embora, se afasta de Deus, decide ficar sozinho, e escolheu pecar. Ele decidiu pecar. O Salmo 73, 27 diz assim: pois eis que os que estão longe de ti perecerão. João 3,16 diz que nosso Deus amou de tal maneira, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós reconhecemos essa verdade em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, famílias de Deus. Ser filho de Deus requer viver perto. Pai e filho têm que ter intimidade. Pai e filho andam juntos. Mas esse jovem optou por andar sozinho. E os que estão longe do Pai perecerão. A primeira fase, irmãos, é uma fase da insatisfação. E eu quero deixar aqui algo para nossa reflexão. O que está te deixando insatisfeito? O que está te deixando triste? São pessoas? É um ambiente? O que está te deixando triste? É real? Ou é algo da tua cabeça? Você tomou como certo
que o certo a fazer é pedir tua parte na herança e ir embora. Será que não cabe uma conversa? Será que não cabe um conserto para entregar ao Senhor essa insatisfação, resolver, reparar essa questão e avançar juntos? A insatisfação leva ao egoísmo, e o egoísmo nos leva a uma série de questões que não são boas. Quando nós vivemos de forma isolada, sozinhos, nós estamos mandando uma mensagem de que eu não preciso de ninguém. Será que essa insatisfação não gerou ou não está gerando em você uma falta de paciência para esperar? Está te faltando a paciência. A falta de paciência nos leva à precipitação. Insatisfação, egoísmo, falta de paciência, precipitação. Quando nós nos precipitamos, falamos o que não devemos, agimos como não é para agir, fazemos o que não temos que fazer, tomamos as decisões mais erradas da nossa vida quando estamos precipitados. Nós precisamos refletir sobre algo que de repente esteja nos causando uma insatisfação, e talvez isso seja real. Procure aquela pessoa, aquela situação que está te causando essa insatisfação, e traga as claras, converse. Não deixe o seu coração ficar nutrido com isso, a ponto de você tomar uma decisão errada. Quantos estão entendendo isso? A primeira fase é a insatisfação, é o egoísmo que é levado pela insatisfação, proveniente da insatisfação. A segunda fase é a fase da humilhação, que vem com o desperdício. O texto nos diz no versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Irmãos, ele desceu no mais profundo nível de humilhação, fruto de um esbanjar de bens, porque ele tratou os recursos que ele tinha nas suas mãos de forma dissoluta. Ele se torna um escravo. Olha o que diz 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, os quais, enquanto alguns cobiçaram, desviaram-se da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Escuta, o amor desse jovem era ao dinheiro. Pai, dá-me a minha parte da herança. Não era hora. Dinheiro. E a Bíblia fala que ele gastou de forma dissoluta. Irmão, gastar de forma dissoluta é comprar o que não tem que comprar, é fazer o que não tem que fazer, é esbanjar por esbanjar, é querer se mostrar para as pessoas. Nós vivemos uma sociedade de comparação, infelizmente, irmãos. Em nome de Jesus, nós quebramos, nós repreendemos todo esse espírito de comparação que há no nosso meio, porque você para comparar o que o outro tem, e você deixa de agradecer o que Deus já te deu. Esse jovem, irmãos, eu imagino, e aqui, eu estou aqui conjecturando, eu imagino que ele, abastado de dinheiro, foi para os melhores bares, restaurantes, pessoas perto, muitos amigos, porque o dinheiro arrasta uma multidão de pessoas, para beber, para comer, às suas custas. Mas a Bíblia diz que acabou o dinheiro, e aquela região passou por grande necessidade, e ele foi trabalhar, irmãos, ele foi procurar serviço, para trabalhar num chiqueiro. Sabe o que é isso? Desejar comer a comida dos porcos, a lavagem dos porcos. Foi esse nível que ele chegou. Nós podemos falar que ele foi um nível mais baixo que os porcos, porque os porcos tinham que comer e ele não. E ele não comeu, porque a Bíblia fala que ele teve vontade de comer, mas não comeu. Ou seja, os porcos tiveram a sua fome saciada, ele não. Porém, ele, como um escravo, ele tomou consciência. Ele se torna um escravo,
desce às profundezas do pecado. O amor ao dinheiro leva ele a se afastar de Deus, se afastar do Pai. E ele chegou num estágio muito profundo de humilhação. Ele passa fome. Ele passa fome. Eu imagino que não era uma pouca herança, irmãos. Esse homem tinha muito dinheiro. O pai tinha muito dinheiro. Eu imagino que ele saiu com uma boa grana. E chega a passar fome. Se afasta da nutrição por causa do desperdício. Escuta, valorize o alimento que você tem na mesa. Agradeça a Deus todos os dias pelo alimento que você tem na mesa. Não desperdice. Tem muita gente esperando para comer as migalhas daquilo que cai da nossa mesa. Esse jovem se afastou da nutrição pelo desperdício e passou fome. Tiago 1, 14 e 15 diz: mas todo homem é tentado quando é atraído pela sua própria concupiscência e seduzido. Então, quando a concupiscência concebe, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, dá a luz à morte. O que esse texto está nos dizendo é que aquilo que atraiu a ele, governou ele. E quando isso acontece, é o início do fim. Quem controla a nossa vida é Deus, amém? Quem controla a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, é o Espírito Santo de Deus. Esse homem, esse jovem, ele foi tentado e atraído pela sua própria concupiscência. E deu início ali ao desejo do pecado, e o pecado, uma vez consumado, leva à morte. Esse jovem estava no estado de morte, morte espiritual. Esse jovem estava no estado de morte. A terceira fase é a fase do arrependimento. Nós entendemos a primeira fase da insatisfação, segunda fase da humilhação, e a terceira fase, a fase do arrependimento. Naquele momento em que ele sente o desejo de comer a comida dos porcos, ele toma consciência do que ele tinha feito com a sua própria vida. E graças a Deus que ele tomou consciência do seu estado atual. E ele diz para si mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida na mesa, e eu aqui desejando comer a lavagem dos porcos. O que fazer quando você tomar essa consciência de que se afastou, de que pecou, de que caiu e que está morto espiritualmente? Ele nos dá a direção. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus escravos, dos seus trabalhadores. Escuta, nessa fase da humilhação, o filho pródigo entendeu que ele precisava se render, que ele precisava, de fato, se humilhar, se colocar numa situação de quebra do seu orgulho, e ele vence o orgulho, ele vence a altivez, ele vence o egoísmo, e ele volta a ver uma luz. Ele se arrependeu com tristeza.
Irmãos, eu não sei vocês, mas é muito ruim para nós, principalmente nós que conhecemos Cristo já, quando nós pecamos, a sensação de tristeza do arrependimento, ela é enorme, sim ou não? É dolorido, é triste, quando nós caímos em si que pecamos, e é essa tristeza que nos leva ao arrependimento, porque se não houver tristeza, é só remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Nós nos arrependemos, nós precisamos nos arrepender e não sentir remorso. Nós precisamos nos arrepender, e esse arrependimento tem que nos levar à tristeza, sim. 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque vos entristeci para o arrependimento, pois a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Sabe essa tristeza que ele sentiu? Esse arrependimento levou ele a ser perdoado, levou ele à salvação. Escuta, não fica preso, não tenha compromisso com o erro, não tenha compromisso com o pecado. Escuta, caso você tenha errado, caso você tenha feito algo que tenha desagradado o coração de Deus, essa manhã é manhã de perdão, é manhã de arrependimento. Não tenha compromisso com o erro não, irmãos. Arrependa-se. Se você se entristeceu, glorifique a Deus, porque essa tristeza vai te levar ao arrependimento genuíno, e através do arrependimento que nós somos salvos. O Pai diz: vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quais as lições, meus irmãos, que nós podemos aprender com essa passagem? A primeira delas é: não se perca nas suas perdas. Eu vou repetir: não se perca nas suas perdas. Não se desanime, porque não deu certo aquele trabalho. Não se desanime, porque não aconteceu o que você queria. Não se desespere, porque alguém foi embora. Não desista, porque alguém te deixou. Escuta, o pai não parou depois que o filho foi embora. E a própria Bíblia nos diz isso. Ele diz assim: traga o novilho gordo, o novilho gordo. Não é um novilho gordo, é o novilho. O pai continuou engordando o gado, continuou engordando o novilho, porque ele sabia que o filho ia voltar. A Bíblia nos diz, na continuação desse texto, que existia um irmão que estava no campo trabalhando, sim ou não? Nós não lemos, isso é um outro assunto para um outro momento, porque esse irmão também tem uma importância nesse texto. Mas se a Bíblia diz que o irmão estava no campo trabalhando, significa que havia trabalho na fazenda, sim ou não? A fazenda não parou porque o filho foi embora. O pai não desanimou, o pai não parou de trabalhar. Ei, escuta, levanta. Se você teve essa perda hoje, pode ser que Deus esteja te forjando para você não parar. A bênção vai chegar muito maior do que essa que você perdeu. Toma posse dessa palavra. Não desanime, não pare, porque o filho foi embora. Não podemos parar. Escuta, eu e você temos problemas.
uns mais, outros menos. O fato é, a vida do cristão, ser cristão não é ausência de problemas, irmãos. A questão é como nós vamos lidar com os problemas. Não desanime, não entregue os pontos. O trabalho continua, a fazenda continua, o gado precisa ser engordado. Cuidado, porque o filho vai voltar. É muito interessante que esse pai se manteve de pé. A Bíblia nos diz que ele avistou de longe. Nós não conseguimos avistar alguém de longe se estivermos sentados, se estivermos prostrados. Você vai avistar de longe a tua bênção chegando, se você se manter de pé, se você manter firme a posição, olhando. Não desanime, tome posse, receba, levante sua mão, receba, tome posse, não desanime, não enfraqueja, não esmureça, porque Deus, o nosso Senhor, é fiel e justo para fazer infinitamente mais de tudo que eu e você podemos pensar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não desanime, não se perca em suas perdas, não ache que é o final do mundo, não ache que acabou, não, fique firme, fique de pé. Está doendo, glorifica. Quer ajuda, procura. Nós temos aqui estrutura para atendê-los. Não se isole. Não caia no engano de Satanás. O melhor é se calar, o melhor é se isolar. Não, irmão, isso vai te levar a um estado de depressão, de tristeza profunda, de ansiedade. Não faça isso, irmã, não faça isso, irmão. Procure ajuda. Sabe, irmãos, a gente tem trabalhado aí com famílias aqui, graças a Deus, o nosso ministério é muito ativo nessa área. Nós temos um corpo de psicólogos aqui, psicanalistas atendendo, à disposição, irmãos. Nós temos aconselhamento pastoral, irmãos. Nós clamamos para os casais: ei, vamos junto, vamos estar junto, vamos comer uma pizza, vamos bater um papo, vamos. Irmãos, tem gente que escolhe se isolar. Sabe, quando a gente fala que o momento de mesa, irmão, às vezes é um tempo, papo de mesa, uma conversa. A gente não precisa espiritualizar nada, não. Muito pelo contrário, tudo que nós fazemos já é espiritual o suficiente. Nós somos seres espirituais vivendo o natural, amém? Mas o que eu estou dizendo é que tem recurso, tem ajuda, tem pessoas disponíveis. Mas você precisa querer mudar. Não se perca nas suas perdas. Vai acontecer de você perder algo. Vai acontecer. Mas não desista, mantenha-se firme. Uma outra lição que nós podemos tirar: não pegue atalhos, não corte o caminho. Bênção fora de hora é maldição. Não peça herança enquanto seus pais estão vivos. Não peça a sua parte se não chegou o momento. Não negocie sua família. Não negligencie o seu casamento. Escuta, bênção fora de hora é maldição. Guarda no seu coração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus não quer somente que nós venhamos até Ele, Ele quer que a gente permaneça nele. Escuta, permaneça em Cristo, mantenha-se firme em Cristo. Isso está longe de ser o convite para uma igreja, o convite para uma religião. Não é isso não, irmão. Estou falando de você ser íntimo de Cristo Jesus. Não pegue atalhos,
Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Mas está demorando. Espere o tempo de Deus. Ele é fiel e justo para fazer, para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, se há um chamado, se há uma promessa, descansa o teu coração, espera no Senhor, que no tempo certo Ele vai cumprir. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Talvez esse friozinho, né, essa chuva, mas olha assim, ó, dá uma cutucada no irmão do lado e fala assim: presta atenção, acorda aí, não dorme não, está acabando. Não pegue atalhos. Terceira lição que nós podemos tirar aqui: envolva a sua família no ministério da graça. O coração da graça, escuta comigo, o coração da graça pulsa em Lucas 15. Lucas 15, essa passagem, especificamente do filho pródigo, é graça pura. Graça é favor imerecido. O filho foi ingrato, sim ou não? O filho foi rebelde. O filho foi desobediente. Irmãos, traz essa mensagem para você e começa a pensar naquilo que alguém fez de errado para você. Ah, mas ele pecou comigo. Ah, mas ela pecou comigo. Ela mentiu, ele fez isso, ela fez aquilo. Começa a pensar nisso e você vai tratando isso como atitudes do filho pródigo, que foi rebelde, que foi ingrato, que foi desobediente. Mas quando ele voltou, em momento nenhum, o pai questionou. O pai só o amou. O pai não perguntou: o que você fez com o dinheiro? Aonde você foi? Aonde você estava? Com quem você se associou? Não! O pai só amou, irmão. Essa cena é muito forte, irmão. Um pai que dividiu a parte da herança para os filhos, porque não foi só para um não, irmãos. O filho mais velho também recebeu a parte dele, porque a Bíblia diz assim: o pai dividiu a parte entre os filhos. Então o primeiro também recebeu, o mais velho também recebeu. O fato é que o mais velho permaneceu. O fato é que o mais velho não se via como filho, é uma outra história, já estou entrando no... Mas o filho mais velho, ele se via como escravo, porque o texto diz: eu trabalho para o Senhor como um escravo há anos, e o Senhor nunca me deu um bezerro sequer para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Ingrato, se via como escravo, enquanto era tratado como filho. Escuta, você é filho de Deus, você é filha de Deus, não aceite menos do que isso. Você é o que as Escrituras Sagradas diz que você é: filho amado, filha amada, jardim regado do Senhor. Amém? Insira a sua família nesse contexto da graça. O pai só amou. Tem pessoas aqui no nosso meio que precisa perdoar alguém? Levante sua mão se você precisa perdoar alguém. Seja verdadeiro. Isso. Se você precisa perdoar alguém, hoje é o dia. Hoje é o dia de inserir essa pessoa que te machucou, que te fez algo, na graça de Deus. Hoje é o dia de inserir esta pessoa no ministério da graça de Deus. Irmãos, a falta de perdão, quando eu não perdoo, é como se eu estivesse tomando veneno, esperando que o outro morresse. Você está aí há dias, meses, anos,
com isso que está te fazendo mal. E detalhe, você talvez está esperando que algo sobrenatural aconteça e não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o perdão é uma decisão, não é uma escolha, não é uma emoção, é uma decisão, é uma escolha sua e minha. E se você decidir perdoar, irmão e irmã, de verdade, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Irmãos, o pai pegou metade da herança e deu para o filho, separou a outra para o outro. O pai ficou na fazenda trabalhando. O filho saiu, gastou o dinheiro, fez tudo de errado. E voltou arrependido. E essa condição de arrependido foi o suficiente para um pai bondoso abrir o braço e falar: está tudo bem, você é o meu filho, e eu te amo, e eu te perdoo. Foi o suficiente, o arrependimento. O pai tinha gestão sobre o pensamento do filho? Não. Mas ele se preparou para receber o filho. Ele se preparou para receber o perdão do filho. Ele só amou o seu filho. O filho voltou arrependido. Irmãos, é tão interessante isso mexe muito comigo. Porque o filho se colocou numa situação de escravo. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus escravos. Irmão, sabe o que a palavra escravo significa em grego? Doulos. Doulos. Servos, escravo significa doulos, que é escravo da orelha furada. A principal característica de um escravo é andar descalços. Andar descalço. Pai, me trata como um dos seus servos. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Foi isso que o filho falou para o pai. O pai, por sua vez, disse: depressa, depressa, traz uma roupa nova, traz um anel e traz uma sandália, porque o meu filho estava morto e nasceu de novo. Escuta, as vestes, novas vestes, trata da santificação. Revestimento, revestir-se, pois, do poder de Deus, da armadura de Deus. Quando o pai deu novas vestes para o filho, o pai falou assim: eu esqueço o que passou. Você é revestido com essas novas vestes. Você é santificado. O pai disse: eu te protejo. As vestes rasgadas, maltrapilho, o pai tirou do filho e deu novas vestes. O pai santificou o filho. O anel no dedo fala de aliança, senhorio, identidade. Eu imagino que tinha um selo da família. O anel fala: você pertence à minha família, você é o meu filho, você tem uma identidade. O anel fala de propósito, o anel fala dessa aliança, pertencimento. E as sandálias fala da restauração, da dignidade, de andar por um novo caminho. As sandálias fala de honra, fala de liberdade. Sandálias fala do senso de destino. O pai calçou os pés do seu filho.
Sabe o que o pai estava falando para o filho? Filho, você pode nunca mais querer ser o meu filho, mas eu jamais deixarei de ser seu pai. Fique de pé no seu lugar, aplauda o Senhor Jesus bem forte.